palavra do Senhor, eu esqueci. Aleluia. Prometo não cansar os irmãos. Quinta-feira, profética Bíblia aberta. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Oh, glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu ler de novo para você tomar posse dessa palavra, que é uma palavra profética sobre a minha e a sua vida. Filipenses 1:6 diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pode se assentar. Se você é do barulho da dor, você é do aleluia da aleluia. Irmãos, uma convicção que você precisa ter é que Deus está fazendo uma obra. Aleluia. Deus, Ele está fazendo uma obra. E Ele está fazendo uma obra em mim e em você, uma obra que Ele nos garante que Ele vai terminar, Ele vai aperfeiçoar esta obra até o dia do Cristo, até o dia de Jesus Cristo retornar nas nuvens. Então fica claro para mim e para você, Deus, Ele já fez uma obra quando Ele nos criou. Se você voltar lá em Gênesis, você vai ver que Deus, Ele fez uma obra em mim e em você. Mas no decorrer da caminhada, no decorrer dos erros, as falhas que o homem, os erros que o homem trouxe para si através da queda, então houve-se a necessidade de Deus recomeçar uma obra em nós. Ele já fez a obra que é a criatura, agora Ele aperfeiçoa essa criatura que sou eu e você, através do Espírito que em nós habita. E esse verso 6, do capítulo 1 da carta escrita para a igreja de Filipos, traz para nós uma grande verdade, uma verdade que não ficou parada apenas para a igreja de Filipos. Essa verdade, ela ecoa nos quatro cantos da terra. Essa promessa, ela continua válida. E Paulo então escreveu para a igreja de Filipos, falando a respeito dessa obra que Deus está fazendo em nós. E essa obra, ela ainda vale para o século 21, século esse que nós estamos vivendo. É uma obra que nós precisamos ter a convicção de que Deus está destruindo algumas coisas para construir outras coisas em nós. Deus está destruindo algumas coisas que habitavam em nós para poder construir outras, para que o nome dele seja engrandecido através da minha e da sua vida. Paulo, então, ele começa a carta saudando os irmãos. O mesmo gesto que você faz quando você chega na igreja, Paulo vai escrever uma carta saudando os irmãos com a paz do Senhor. Ele vai dar a paz do Senhor Jesus, ele vai dar a paz de Deus em Cristo Jesus. É a mesma saudação que você usa nos dias de hoje. E ele vai dizer: eu estou em oração, dando graças a Deus, ao meu Deus, todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, o que é que Paulo nos instrui aqui nesses versos iniciais desse capítulo 1? Que
chamou para fazer e gosta de ver nós fazendo, que é orando, pedindo, clamando e buscando pela presença do Senhor. Tem muitas vezes, irmãos, que nós queremos muitas coisas, mas nós fazemos muito pouco. Nós queremos muita intimidade com Deus, mas nós conversamos muito pouco com Ele. Nós queremos nos achegar, que Deus se achegue a nós, mas nós não nos acheguemos a Ele da forma que a Bíblia nos instrui a fazer. E Ele então vai dizer: ora, eu tenho orado e dado graças a Deus. Todas as vezes que eu lembro de vocês, eu oro em coração de súplica, eu clamo ao Senhor, eu oro com alegria, eu clamo por vocês. Paulo estava dizendo aqui para nós, sempre, irmão, Deus, eu acredito que Ele vai trazer alguém na sua memória para você interceder, para você, porque a oração pelo outro gera mudança em nós, a oração pelo outro vai gerar transformação em nós. Uma pessoa ela pode ser alcançada, receber livramento através da oração, sim, ela pode receber todos esses benefícios que a intercessão promove, mas a experiência é para quem ora. Se você está orando por alguém, não é esse alguém que vai se tornar santo, não é esse alguém que vai aumentar a intimidade dele para com Deus. Ele recebeu a oração, mas a intimidade é sua. Ele recebeu a intercessão, mas a experiência espiritual é sua. Quando você ora por alguém, é você que está adquirindo experiências espirituais com Deus. E por isso a instrução é: ore, continue clamando ao Senhor. É o Paulo que estava dizendo para nós aqui. E quando nós chegamos no verso 6 aqui, do capítulo 1, Paulo vai falar com convicção que aquele que começou a obra, ele irá terminar. A obra de Deus é uma obra salvífica. Todos nós sabemos que a obra de Deus em nós é uma obra salvífica, é uma obra de salvação, é uma obra de transformação, é uma obra onde o velho homem vai perdendo a força e o novo homem que nasceu em Cristo Jesus vai ficando mais forte. É por isso que ele diz: aquele que está de pé, cuida para que não caia. Aquele que está forte, cuide, continue buscando ao Senhor para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E ele vai mais longe, que ele diz: só ser forte não é o suficiente. Veste de todas as armaduras de Deus para que você possa resistir o dia mau. Com Deus, só ser forte não é o suficiente. Com Deus, funciona bem se nós estivermos vestidos com as armaduras do Senhor, se nós estivermos revestidos com o poder de Deus, aí nós estamos dentro do padrão que Deus quer que nós estejamos. E Paulo então ele vai dizer: olha, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Deus começou uma obra em você, Deus começou uma obra em mim. Talvez você olhe e diz: mas está demorando a acontecer aquilo que Ele prometeu, está demorando Deus transformar na minha casa, está demorando Deus fazer aquilo que eu tenho orado e pedido Ele. E talvez Deus esteja olhando e dizendo: eu primeiro preciso concluir uma obra em você, para que os seus também sejam alcançados. Deus ele não para, irmãos. Deus ele não tira férias no mês, no meio do ano. Deus ele não cansa. Deus ele começou uma obra em mim há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e ele ainda continua trabalhando em mim. Tem coisas em mim que eu agarro e Deus deslarga. Tem coisas em você que você quer segurar e Deus diz: solta isso. Eu estou trabalhando em você. Deus ele começou uma obra na vida da igreja. Se a igreja tivesse perfeita já, Cristo já teria vindo e levado
Ele vai. Eu estou esperançoso no Senhor. Deus de maravilha. Deus faz obra em nós. Nós esforçamos, a obra vai acontecer. Nós estamos fazendo nada, a obra continua. Deus não nos cega, não, irmãos. O presidente está conversando aqui, e às vezes tem funcionários que trabalham junto, eles são morcegos no lugar de trabalho. Mas Deus não é morcego em nós, não. Morcego é aquela pessoa que pode fazer mais rápido, mas vai devagarzinho. Deus, Ele não cansa, Ele não nos cega na obra que Ele está fazendo em nós. Nós achamos que Ele está nos cegando. Quem aqui não parou e pensou que esse nome está demorando? Às vezes a gente acha que Deus é morcego na obra que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando devagar demais. Imagina se nós fôssemos encarregados de Deus. Imagina se você fosse um encarregado de Deus. O que você diria para Ele? Faz rápido esse negócio aí. Se você fosse o gerente
o Senhor, e ele vai lá, pô, meu filho, não. Deus não se deixa levar por chantagem emocional de ninguém. Deus, ele prefere ver um crente chorando, mas rompendo, do que um crente mimado que qualquer coisinha quer questionar o Senhor. Se você pudesse dar um conselho para Deus, o que você diria para ele? Com certeza nós questionaríamos ele em alguma área. Nós falaríamos para ele aquilo que às vezes a gente fala com um colega e diz, não, mas a prova está demais. Se Deus me desse liberdade para você falar o que vem na telha, o que você diria para ele? Se Deus te desse liberdade para meu filho, fala o que vem na sua mente, nós falaríamos um monte. Porque às vezes a gente, para acreditar numa promessa, a nossa fé tem que estar alinhada com a nossa convicção de que é Deus que está nos prometendo. E durante essa caminhada, esse percurso, a gente encontra desafios que causam medo, conflito, incerteza e até desconfiança de que a promessa não é real, ou que a promessa foi feita para a pessoa errada. Se Deus, irmão, chamou você para ministrar louvor, se Deus chamou você para tocar, se Deus chamou você para cantar, quando você alcança um desafio que te desafia para valer, você pensa, mas eu já pensei isso. Mas Deus, tinha gente melhor, devia ter chamado outra pessoa, talvez já teria te dado um resultado muito melhor. Mas Deus, ele não erra quando ele chama. Talvez você erra quando você escolhe alguém para determinada função. Talvez você, como gerente de uma empresa, você vai errar quando você dá um cargo para alguém. Talvez você, como líder de louvor ou líder de algum departamento, você vai errar quando você escolher alguém para determinada função. Mas Deus, ele jamais vai errar. Deus, quando ele chamou a mim, quando ele chamou você, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem das suas deficiências. Ele sabia das suas fraquezas. Ele sabia das suas limitações. Ele sabia da sua dúvida hora ou outra. Mas mesmo assim, ele quis nos chamar. Ele quis investir em mim e em você. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, verso 23, ele vai dizer assim: retenhamos firme a convicção da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, oh glória. Eita maravilha! Deus te prometeu algo, irmãos. Oh, senti graça, porque eu também vivo uma promessa. E eu não abro mão dela, não. Retenhamos, segure. Como que você tem segurado aquilo que Deus te prometeu? E eu não estou falando, irmãos, da sua salvação, não. Eu estou falando das promessas aqui na terra. Porque se tem uma promessa que todos devemos agarrar, é da salvação. Eu estou falando das promessas aqui na terra, sonhos que Deus colocou no teu coração, sonhos